Olá, meus irmãos, que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós estamos iniciando o livro de Deuteronômio. Antes de nós fazermos a leitura, nós vamos orar, vamos falar com o Deus das Escrituras. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, te rendemos honras e glórias, graças ao teu santo e poderoso nome. Que o Senhor ilumine as nossas vidas e que a sua palavra encontre, ó Deus, Criador dos céus e da terra, guarida em nossos corações e nos transforme para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Vamos lá, hoje nós vamos ler Deuteronômio capítulo 1 e o capítulo de número 2. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Zuf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dis-Zabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneias pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isto foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edreu derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos no Arabá, nas montanhas de Zefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponha esta terra diante de vocês. Entre e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos descendentes. Naquela mesma ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas dos céus, que o Senhor o fez dos sacerdotes antepassados multipliquem 1000 vezes mais e os abençoe conforme prometer a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que esta era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para os chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre seus compatriotas, mas também entre um israelita e estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto ao pequeno como ao grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela mesma ocasião eu ordenei a vocês tudo o que deveria fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me
mandemos alguns homens à vossa frente em missão de reconhecimento da região, para que os indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram no vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrarem a vocês o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar a seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra, eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de nós preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor. Com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiam como um enxame de abelhas e os arrasaram, desde Seir até Omã. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Deuteronômio, capítulo de número 2, é o texto que leremos neste momento. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor das montanhas de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata ou comida que comerem e a água que beberem.
pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem entrado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Assim, passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú que habitavam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nesta terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Também em Seir, antigamente habitavam os hebreus, mas os descendentes de Esaú os expulsavam e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barné e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pareceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar até perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entregarei aos descendentes de Ló. Essa região era considerada a terra dos refaíns, que ali habitavam no passado. Os Amonitas os chamavam de Zanzumins, eram fortes, numerosos e altos, como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram, se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Veja que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação entre as guerras contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás, tanto a comida que comermos com a água que bebermos, como a água que bebermos, apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os seus moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando-o a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixá-los passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você, Seom, a sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza.
com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e derrotamos a eles, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente na terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as decisões da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Mais um dia na nossa jornada de leitura bíblica. Que o Senhor Jesus te abençoe e te faça prosperar em tudo quanto você fizer. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir.